Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade, o favor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da cilada do inimigo, que todo projeto de Satanás seja cancelado. E nós oramos apresentando a Deus agora todos os pedidos, todas as orações específicas que têm sido colocadas diante de Deus. A carta para Deus que nós temos orado, nós colocamos diante do Senhor. E pedimos agora que o Senhor intervenha, que o Senhor traga resposta, que o Senhor transforme realidades e traga salvação também nessa casa. Apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti nossa oração específica e pedimos, ó Deus, céus abertos no nome de Jesus. E aquele que está doente seja curado agora. Cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, aquele que pode curar, aquele que tem o poder de transformar realidades. Sim, Jesus, todo aquele que está doente, oramos por cura agora. Também oro, Pai, por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil e que precisam de uma intervenção de Deus, precisam de um milagre, precisam de uma mudança, precisam de uma porta aberta. Meu Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro saúde. Saúde tocando na tua vida, saúde tocando no teu corpo físico e o Senhor abrindo portas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quando comecei essa oração aqui, eu senti fisgadas no meu lado direito, embaixo da costela. E eu quero declarar saúde sobre você que tem sentido essas fisgadas embaixo da costela. Receba a cura, Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele, amém? Coloque a sua fé em Jesus, aquele que pode todas as coisas, aleluia. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda. Amanda, o Senhor está operando um milagre na tua vida, o Senhor está operando um milagre na tua casa, e o Senhor me mostra que está trabalhando na tua vida e na vida do Rodinei. Há um milagre de Deus que está sendo liberado na vida de vocês. O Senhor está renovando as forças em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebi um testemunho muito bonito, o testemunho da Priscila, e ela escreveu assim: em 2022 eu tive uma gravidez ectópica e perdi a minha trompa direita. Muitos pensavam que seria difícil engravidar de novo. Eu sabia que Deus poderia me dar um milagre. E o Senhor, em 2023, falou, e desde então eu venho acompanhando e orando, sentindo uma paz muito grande ao ouvir as lives ao vivo. Na época, Deus tinha tocado no seu coração para orar por mulheres que queriam engravidar. E Deus o usou para falar que havia uma mulher dando a data, o dia e os detalhes do que eu havia sentido. Tomei posse daquela palavra, em 30 dias de campanha engravidei. E para a honra e glória do Senhor, sem nenhuma complicação, meu filho nasceu perfeito e recebeu o nome de Davi. Tudo para a honra e glória de Deus. Oro pelo Senhor e sua família e que Deus os proteja sempre. Glória a Deus, Priscila. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, faz milagres, intervém, muda as situações. Amém? Estamos firmes nesse propósito. Hoje é o nosso 13º dia. 13º dia, amanhã nós encerramos esse propósito e tem sido dias incríveis. Nós temos já recebido muitos testemunhos, inclusive da carta para Deus. É uma grande bênção isso, amém? E eu creio, Deus fará coisas maiores. Quando permanecemos em oração, nós estamos crescendo, avançando,
Dia a dia, quando você vem aqui para orar, você está avançando. Você pode não ver, mas Deus está fazendo algo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está trabalhando, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para o Marcos Borba, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Marcos. Deus te visita com um milagre. Deus te visita, aleluia, com promoção, com crescimento, com avanço na tua área, em nome de Jesus. E o Senhor também está trabalhando na vida de um filho teu, Marcos Borba. Livramento do Senhor também na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero ler essa palavra com vocês. Gênesis capítulo 39, está no verso 2, que diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que tremendo, eu amo essa passagem, porque nós temos dificuldade de ver que Deus é com uma pessoa. Temos dificuldade de ver o favor de Deus sobre alguém. E será que você vê o favor de Deus sobre a sua vida? Eu vejo pessoas muitas vezes colocando a sua fé, acreditando em pessoas que nunca construíram nada, em pessoas que nunca realizaram algo grande. E nós temos que ter cuidado com isso. A nossa fé tem que estar em Deus e nós temos que ter olhos para ver quando Deus está com uma pessoa, quando Deus está numa direção, quando Deus está num negócio, quando Deus está num propósito. Nós temos que ter olhos para ver quando Deus está numa coisa. Se você tiver olhos para ver que Deus está com você nesse empreendimento, então você vai ver como você vai conseguir administrar melhor. A Bíblia diz que José era tão abençoado que Potifar via que Deus era com ele. Será que as pessoas estão vendo que Deus é conosco? Deus é conosco? Será que estamos realmente refletindo a luz de Jesus? Será que estamos refletindo o amor de Jesus Cristo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, a maneira como respeitamos as pessoas? Porque até nisso as pessoas vão ver Deus na nossa vida. A maneira como nós respeitamos as pessoas, a maneira como falamos, a maneira como somos responsáveis por nossas palavras. Se você não é responsável por suas palavras, você não está demonstrando, sabe, o amor de Deus na sua vida. Porque quem ama, guarda a sua língua. Quem ama, sabe o que falar em cada momento. Quem ama, sabe que não pode falar tudo aquilo que quer, porque não quer atingir as pessoas negativamente. É assim que nós vemos a presença de Deus, e a presença de Deus estava sobre José. E a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. O seu senhor, vendo isso, colocou então toda a responsabilidade da casa dele sobre José. Potifar viu a mão de Deus sobre ele. Engraçado que por onde José andava, as pessoas viam a mão de Deus sobre ele. Até antes, quando ele era um menino de 15 anos, e que teve sonhos, os seus irmãos se incomodavam, mas ao mesmo tempo viam que a mão de Deus estava sobre ele. Na casa de Potifar, Potifar viu que a mão de Deus estava sobre José. Na prisão, o carcereiro viu que a mão de Deus estava sobre José e confiou a prisão a ele. E quando ele foi levado ao faraó, o faraó viu que a mão de Deus estava sobre ele. Ou seja, que Deus nos ajude para que as pessoas vejam que a mão de Deus está sobre nós. Existem 4 princípios de José que eu aprendo para romper com ciclos negativos na nossa vida. 4 princípios que José praticava. Primeiro, fidelidade a Deus. Em público ou no privado, José era fiel a Deus.
Não adianta você só ser fiel quando as pessoas estão enxergando você. Você tem que ser fiel também quando você está sozinho. Você tem que ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, apenas o Todo-Poderoso está vendo. E assim era José. Ele foi fiel para Potifar nos negócios, mas ele foi fiel também dentro da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar quis deitar com ele, ele disse: não, eu não posso fazer isso com o homem que me confiou tudo aqui, e eu não posso pecar contra Deus também. Então eu vejo um homem que tinha fidelidade com Deus e tinha fidelidade com os homens. Tem gente que não tem fidelidade com Deus e muito menos fidelidade com os homens. Trapaceia, rouba, falcatruas, sabe? E tudo isso traz um desfavor sobre a vida da pessoa. As pessoas pensam que não, elas pensam que tudo na base, sabe, do esforço, dando golpe num, dando golpe no outro, prejudicando um, prejudicando o outro, que tudo isso, sabe, vai concorrer para o bem dela. Não, não vai concorrer para o bem. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então a fidelidade de José era no privado, mas era no público também. Ainda que havia crises, José era fiel, sem importar as consequências. Ele era fiel. Ele era fiel. Sabe, eu acredito que José tinha muito respeito pela mulher de Potifar. Mas ele sabia que, ao se recusar, não deitar com ela, ele também estava trazendo sobre si uma consequência terrível, que foi a prisão. Ou ele poderia até morrer, e Deus o guardou. Então nós devemos entender que quando você é fiel, independente das consequências, independente, sabe, do que vem contra você, Deus te honra. A segunda coisa, ele foi fiel com aquilo que era do outro. Nós costumamos cuidar do que é nosso, né? A gente cuida de um tênis, a gente cuida de uma roupa, a gente cuida da nossa casa, quando precisa de pintura a gente pinta, quando uma coisa quebra a gente conserta. Por quê? Porque a gente é fiel naquilo que é da gente. Mas e ser fiel naquilo que é do outro? Porque tem gente que não cuida o que é do outro, não cuida os equipamentos do outro, não cuida a empresa do outro. E essa infidelidade ao que é do outro trava a prosperidade, trava as liberações maiores de Deus sobre a tua vida. E o que falar então sobre a fidelidade quanto ao que recebemos de Deus? Eu recebi dons de Deus, eu recebi talentos de Deus. Como que eu não vou cuidar daquilo que Deus me deu? Eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Eu tenho que cuidar com unhas e dentes daquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser fiel, ao que Deus me entregou. José nunca foi dono de nada até ser governador, mas ele foi fiel. Ele multiplicou tudo que tocou. E ele fez prosperar a outros. Olha aqui, ó, a chave espiritual para você romper ciclos na sua vida. Você ajudar outros a prosperar. Você ajudar outros a resolver o problema delas. Esses dias eu estava num lugar junto com meu irmão e eu tive uma ideia sobre algo e eu disse para ele: olha só. E mostrei para ele a solução de um problema e eu disse para ele: se começa uma empresa com esse propósito de solucionar esse problema, enriquece. Ele concordou comigo. Por quê? Porque quando você resolve o problema das pessoas, seja numa escala pequena ou numa escala maior, você sempre vai ser recompensado por isso. Resolver problemas para os outros vai trazer recurso para você, vai trazer oportunidades para você. Então nós temos que ser fiel ao que é dos outros. Terceira coisa, José teve sonhos familiares, ou seja, ele incluiu a família completa aonde Deus o colocou. Porque quando os irmãos vieram até ele e os irmãos ficaram chateados e, claro, com remorso, José disse: não fiquem assim,
porque Deus me colocou aqui como governador para preservar a nossa casa, para preservar a nossa família. Ou seja, ele incluiu a família dele no lugar de cumprimento da promessa de Deus. Quantos de nós somos capazes, de ter uma visão maior sobre a nossa família? A tua família é uma casa sacerdotal, é uma casa profética. Você tem que entender que o plano não é só sobre você, é também sobre seus filhos, é também sobre seu cônjuge, inclui toda a sua família e será salvo tu e toda a tua casa. Ele pensou generacionalmente, ou seja, ele não pensou apenas nele, ele pensou nos seus descendentes, na sua família. E é isso que faz com que José fosse alguém distinto. Ele pensava a todo momento sobre os sonhos que Deus havia dado para ele, as visões que Deus havia dado para ele e que incluía a família dele. E a quarta coisa que eu analiso em José, e aqui eu encerro essa palavra, o poder do perdão. Perdoou a quem o traiu, transformou a dor em bênção e liberou o seu destino, destravou o seu destino. Olha a fidelidade de José. E é isso que nós precisamos perdoar. As pessoas que nos fazem o mal, as pessoas que intentam, nos desrespeitar, as pessoas que intentam mentir a nosso respeito. Devemos perdoar. Devemos entregar a nossa reputação para Deus. Mesmo que você seja uma pessoa cuidadosa com a tua reputação, é impossível você prosperar e não começar a ter problemas. No entanto, Deus, quando você entrega a sua reputação para Deus, quem cuida da sua reputação dali em diante é Deus, não é mais você. É Deus que vai cuidar da sua reputação. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha trazido um entendimento que Deus também quer que as pessoas vejam Ele na sua vida e com esses princípios você vai conseguir avançar. Com esses princípios você vai quebrar ciclos de dificuldade, ciclos de mediocridade, ciclos de pobreza na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Declare: eu creio em nome de Jesus aqui. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui, por gentileza, deixa a tua curtida nessa oração e se você puder mandar essa mensagem para o máximo de pessoas, mande. Mande para amigos, mande para familiares, mande para grupos que você está, reparta o pão, compartilhe a bênção. Amém? Compartilhe a bênção. Pegue isso como missão hoje para você. Eu vou compartilhar com todos os grupos, eu vou compartilhar com a minha família, eu vou mandar para os meus amigos. Vamos repartir o pão em nome de Jesus. Amém? 9 horas da manhã tem uma mensagem aqui, depois às 18 horas, certo? Estarei também às 10 da manhã hoje na Rede TV, às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional. E amanhã, às 9 da manhã, eu estarei ministrando aqui na igreja que nós congregamos, eu e a minha esposa, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando às 9 horas da manhã, é Santa Ceia, e vai ser incrível. Amém? E às 18 horas, minha esposa estará ministrando, 18h30, ela estará ministrando. Então amanhã minha casa irá servir o Senhor. Amém? Minha casa vai servir o Senhor. Glória a Deus. Salmo 91. Deixa eu falar rapidamente aqui para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esses aqui são o Café com Jesus, 1 e 2. Esse aqui é o 2. Um devocional incrível, mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, tá? Para depois ler um devocional. Esse aqui é o devocional 1 e esse aqui é o devocional 2. Eu espero que esses livros possam te abençoar, possam abençoar a tua vida, possam abençoar a tua família, possam dar direção para você, te ajudar a caminhar com Deus. Amém? Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um homem chamado Paulo Sérgio que está me ouvindo. Deus está tirando uma seta maligna lançada contra você, de inveja. Esse peso que você andou sentindo nesses últimos dias está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a ti e a toda a tua família. Paulo Sérgio. Amém? Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta aí para Deus. Amém? Nós vamos apresentar como um ato de fé, todos ao mesmo tempo. Pega a sua carta. Amanhã encerra esse propósito. Quero ver todos vocês aqui junto comigo. Amém? Olha o desafio. Quero ver quem vai estar aqui amanhã, 6 da manhã, em oração junto com a gente, em nome de Jesus, e apresentando nossos pedidos a Deus. Coloque sua fé, não em mim, mas em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossa oração específica, nossos pedidos de oração, nossa carta para Deus. Libere, Senhor, do Teu favor, nós Te pedimos que cada pedido de oração, Pai, cada oração que está sendo feita com entrega, com rendição, colocando a fé em Ti, Jesus, como aquele que intervém, como aquele que transforma realidades, como aquele que pode entrar na casa, trazer salvação na casa, trazer mudança, curar os doentes, libertar os cativos. Nós oramos em nome de Jesus, para que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. Desfaz, Pai, o laço do passarinheiro. Desfaz, Pai, a armadilha do mal, e que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, caia por terra. Oramos também pela justiça de Deus, para que o Senhor faça justiça a essa família que está pedindo na sua oração, que está pedindo que o Senhor traga restituição, para que o Senhor traga solução, para que o Senhor dê um livramento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, por toda pessoa que está orando junto comigo e que tem tido problemas no seu casamento, no seu relacionamento. Essa pessoa, meu Deus, que tem cuidado dos outros, mas não tem cuidado de si. Senhor, eu oro para que o Senhor mude a realidade dessa pessoa, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor mude a sua história, para que o Senhor toque com seu poder na vida dessa pessoa e quebre o laço de Satanás. Quebre completamente toda a intenção do mal para impedi-la de viver o teu propósito. Eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Jesus, Tu és a cura e nós colocamos a nossa fé em Ti. Essa pessoa que está no leito do hospital, essa pessoa que está pedindo a cura do câncer, a cura de alergias, a cura de problemas que ela tem, eu oro por um milagre agora, que o poder de Deus comece a tocar no sangue dela. O poder de Deus comece a tocar nas juntas do corpo. O poder de Deus toque do alto da cabeça à planta dos pés, restaurando essa pessoa. Nós damos uma ordem a todo tipo de ataque espiritual que pessoas têm enfrentado, que retire-se agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, toca com o Teu poder agora. Toca com o Teu poder, quebra o jugo, quebra a opressão, desfaça, Pai, todo plano do inimigo contra essa família, todo espírito de briga, todo espírito de discórdia, de confusão, seja na casa, seja na empresa. Nós damos uma ordem: acabou para ti, Satanás. Pega tudo que você tem mandado contra essa casa e sai no nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, e que a mão do Senhor seja sobre ti, sobre teus pedidos de oração e sobre o teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora e às 18 horas
nós teremos novamente essa oração aqui. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia na paz do Senhor. Até mais.